Coucou! Hoje eu gostaria de te oferecer um pequeno brin de muguet. Na França, existe uma tradição para a festa do trabalhador. Um pequeno brin de muguet. E a casa onde ele entra nunca falta trabalho, tem sempre prosperidade e abundância. Então eu te ofereço esse brin de muguet e espero que em sua casa nunca falte trabalho, que você sempre tenha abundância e prosperidade. Bem-vindos à nossa leitura de hoje. Capítulo 4. Fim do bandido. O fim dos estudos clássicos de Marius coincidiu com a saída do mundo de Monsieur Gillenormand. O velho diz adeus ao subúrbio Saint-Germain e ao salão de Madame de T, e veio se estabelecer no Marais, em sua casa rua de Filho du Calvaire. Ele tinha ali como domésticos o porteiro, essa mulher, a Nicolette, que substituiu a Magnon, e esse Basque, ofegante, de quem falamos mais atrás. Em 1827, Marius estava com 17 anos. Uma noite, ao chegar em casa, ele encontrou seu avô com uma carta na mão. Marius, disse Monsieur Gillenormand, tu partirás amanhã para Vernon. Por quê? Para ver teu pai. Marius estremeceu. Ele poderia imaginar tudo, menos isso, que um dia ele poderia ver seu pai. Nada poderia ser para ele mais inesperado, mais surpreendente e, digamos, mais desagradável. Era o afastamento forçando a aproximação. Não era um pesar, era uma tarefa. Marius, além dos seus motivos de antipatia política, estava convencido que seu pai, o Sabrador, como chamava Monsieur Gillenormand, em seus dias de bom humor, não amava. Isso era evidente, posto que o havia abandonado assim e o deixado aos outros. Não se sentindo amado, ele não o amava. Nada de mais simples, dizia-se ele. Ele ficou tão estupefato que não conseguiu dizer nada. O avô continuou então. Parece que o teu pai está doente e ele pede a tua presença. Após um silêncio, ele disse: parta amanhã ao amanhecer. Eu creio que na Cour de Fontaine tem uma condução que sai às 6 horas e que chega à noite a Vernon. Pegue essa condução. Ele diz que é urgente. Depois, ele amassou a carta e a guardou em seu bolso. Marius poderia ter partido naquela mesma noite e estar ao lado de seu pai pela manhã. Uma diligência saía da rua Boulard e fazia o trajeto para Rouen à noite, passando por Vernon. Nem Monsieur Gillenormand, nem Marius pensaram em se informar. No dia seguinte, ao cair da noite, Marius chegava a Vernon. As velas
começavam a serem acendidas. Ele pergunta ao primeiro passante que viu pela casa de Monsieur Pontmercy, porque, em sua forma de pensar, que era a opinião da restauração, ele não o reconhecia nem barão, nem coronel. O indicaram a casa e ele bateu na porta. Uma mulher pequena veio abrir com uma lâmpada na mão. Monsieur Pontmercy, diz Marius. A mulher ficou imóvel. É aqui sua casa? Pergunta Marius. A mulher confirma com um movimento de cabeça. Posso falar com ele? A mulher faz um movimento negativo com a cabeça. Mas eu sou o seu filho. Ele me espera. Ele já não o espera mais, disse a mulher. Então ele percebeu que ela chorava. Ela apontou com o dedo uma porta. Ele entrou. Nessa sala haviam 3 homens. Um estava de pé, o outro de joelhos e um outro que estava no chão, estirado, em pijama. Esse era o coronel. Os outros 2 eram um médico e um padre que rezava. O coronel estava com uma febre cerebral depois de 3 dias. No início da doença, tendo um mau pressentimento, ele escreveu a Monsieur Gillenormand pedindo seu filho. A doença piorou rápido. Naquela noite, quando Marius chegou a Vernon, seu pai teve um acesso de delírio. Levantou-se apesar dos protestos da sua criada, gritando: meu filho não chegou ainda. Eu vou diante dele. E depois ele saiu do quarto e simplesmente desmoronou no chão da antechambra. Ele expirou naquele momento. Ela chamou o médico e o padre. O médico chegou tarde, o padre chegou tarde e o filho também chegou tarde. Na claridade crepuscular da única vela, podiam distinguir sobre a bochecha do coronel, estendido no chão e pálido, uma grande lágrima que rolou de seu olho morto. O olho estava apagado, mas a lágrima ainda não havia secado. Essa lágrima era o atraso de seu filho. Marius considera esse homem que ele via pela primeira vez e pela última. Esse rosto venerável e macho, esses olhos abertos que não olham mais, esses cabelos brancos, esses membros robustos sobre os quais distinguiam-se aqui e acolá linhas escuras, cicatrizes dos golpes de sabre e umas espécies de estrelas vermelhas, marcas dos buracos de balas. Ele considera essa gigantesca cicatriz que imprimia o heroísmo sobre essa face, onde Deus havia imprimido bondade. Ele pensa que esse homem é seu pai e que esse homem está morto agora.
ele sente-se frio. A tristeza que ele sentia teria sido a mesma diante de qualquer homem que ele visse estendido no chão, morto. O luto. O luto tocante estava nesse cômodo. A criada chorava e lamentava-se em um canto. O padre rezava e soluçava. O médico enxugava seus olhos sem parar. O cadáver, ele mesmo chorava. Esse médico, esse padre e essa criada olhavam para Marius através de seu sofrimento, sem dizerem uma palavra. Ele era o estranho. Marius, pouco emocionado, sentia-se envergonhado e desajeitado por isso. Ele tinha seu chapéu na mão e o deixou cair no chão para fazer acreditar que a dor que sentia era tão forte que havia tirado sua força. Ao mesmo tempo, ele sentia remorso e ele se desprezava por agir assim. Mas era sua culpa? Ele não amava seu pai. O coronel não deixou nada. A venda dos móveis quase não pagou o enterro. A criada havia encontrado um pedaço de papel e o entregou a Marius. O coronel havia escrito à mão: para meu filho, o imperador me fez barão sobre o campo de batalha em Waterloo. Como a restauração contesta meu título, que eu paguei com meu sangue, meu filho o pegará e o usará. Ele saberá que é digno. Atrás desse mesmo papel, ele escreveu assim: nesse campo de batalha em Waterloo, um sargento salvou-me. Esse homem chama-se Thénardier e, pelas últimas notícias que eu tive, ele dirigia um albergue a Montfermoy ou dentro dessa região. Se meu filho o encontrar, o fará todo o bem que poderá. Não por respeito ao seu pai, mas por causa desse respeito vago da morte que sempre é imperioso no coração do homem, Marius pega o bilhete e o aperta contra si. Nada mais sobra do coronel. Monsieur de Lenormand vendeu sua espada e seu uniforme a um fripier. Os vizinhos saquearam seu jardim, roubaram as flores raras, destruíram e pisotearam todo o resto. Seu jardim desapareceu. Marius ficou 48 horas em Vernon. Depois do enterro, ele voltou a Paris. Voltou ao seu direito, sem pensar mais em seu pai. Em 2 dias, o coronel foi enterrado. E em 3 dias, esquecido. Marius tinha apenas uma crêpe em seu chapéu. Voilà, tudo. E esse é o final. Capítulo 5. Utilidade de ir à missa para tornar-se revolucionário. Marius havia guardado os hábitos religiosos de sua infância. Um domingo,
Quando ele foi à missa a Saint-Sulpice, nessa mesma capela da Virgem, onde sua tia o levava quando ele ainda era pequeno. Estando esse dia pensativo e sonhador, mais do que o ordinário, ele colocou-se de trás de uma pilastra e ajoelhou, sem fazer atenção, diante de uma cadeira de veludo de Utrecht, ao qual tinha em seu encosto uma placa com o nome Monsieur Mabeuf, diretor. A missa apenas tinha começado quando um velho aproximou-se e disse a Marius: Monsieur, esse é o meu lugar. Marius afastou-se com pressa e o velho sentou-se em sua cadeira. Quando a missa acabou, Marius ficou pensativo a alguns passos desse velho homem. Então, o velho aproximou-se e disse: Eu peço perdão, monsieur, de ter o incomodado antes e de o incomodar outra vez agora. Mas você deve ter tido a impressão de que sou arrogante. Deixe-me explicar. Monsieur, diz Marius, não é necessário. Sim, diz o velho. Eu não quero que você tenha uma má impressão de mim. Veja, eu tenho apego a esse lugar. Me parece que daqui a missa é melhor. Por quê? Eu vou te contar. Foi nesse lugar que eu vi durante anos, a cada 2 ou 3 meses regularmente, um pobre bravo pai que não tinha outra ocasião e nenhuma outra forma de ver a sua criança. Por causa de arranjos de família, ele era impedido. Então, ele vinha na hora que ele sabia que traziam o seu filho na missa. O pequeno não desconfiava que seu pai estava aqui. Talvez ele nem soubesse que tinha um pai, o inocente. Seu pai escondia-se de trás dessa pilastra para não ser visto. E ele contemplava sua criança. E ele chorava. Ele adorava seu pequeno. Pobre homem. Eu vi isso. Esse lugar tornou-se santificado para mim. E eu peguei o costume de assistir à missa daqui. Eu prefiro estar aqui do que no banco dos obreiros, onde deveria estar como diretor. Eu conheci esse infeliz. Ele tinha um sogro e uma cunhada rica, familiares que ameaçavam deserdar o menino caso o pai o visse. Ele se sacrificou para que seu filho um dia fosse rico e feliz. Eles os separaram por uma opinião política. Eu aprovo as opiniões políticas, mas existem pessoas que extrapolam e não sabem quando parar. Meu Deus, porque um homem lutou em Waterloo, fazem dele um monstro. Não podemos, por isso, separar um pai de seu filho. Era um coronel de Bonaparte, um bravo. Ele faleceu. Ele vivia em Vernon, onde tem um irmão padre. Agora, me falha a memória. Seu nome era Pontmarie. Não. Montpercy. Não, por Deus.
Ele tinha uma cicatriz de um golpe de sabre no rosto. Pontmercy, diz Marius, empalidecendo. Precisamente, Pontmercy. Você o conheceu? Monsieur, é o meu pai. O velho junta as mãos e grita: Meu Deus, você é o menino! Claro, um homem é presente. Meu pobre menino, saiba que você pode dizer que teve um pai que o amou intensamente. Marius oferece o braço ao velho e o conduz à sua sala. No dia seguinte, ele diz ao seu avô: Nós combinamos uma partida de caça entre amigos. Você poderia me dar permissão de me ausentar por 3 dias? 4, responde o avô. Vai, divirta-se. E com uma piscadinha de olho, ele fala baixinho para sua filha: É uma namorada. E esse é o final dos nossos capítulos de hoje. Espero que você tenha gostado. Agradeço pela tua presença uma semana a mais. E já sabe, ainda temos várias coisas para descobrir nessa história. Ah, aqui começa uma pequena revolução. Chez Marius. E eu te contarei tudo isso na semana que vem. Tenha um maravilhoso fim de semana. Descanse. Aproveite bem o seu tempo. E nos vemos para o próximo vídeo. Grande beijo. Até a semana que vem.